Bom, nós vamos conversarmos com o seu Elmário sobre a história da família Vegstin. E nós temos a Ana Vegstin, uma personagem com a qual o seu Elmário se identifica muito. Ana Vegstin, cujo nome correto seria Ana Burse Vegstin. Família Burse era uma família de 9 irmãos, sendo que 5 irmãos com os pais vieram para o Brasil, juntamente com ela, os 5 irmãos. Um ficou na Letônia e 3 foram para os Estados Unidos da América. Então a Ana foi a minha avó que eu aprendi a ler pela primeira vez, foi com ela. Nós lemos o Novo Testamento todo, de 1943 a 1945. Lemos num lugar lá em Ponta Comprida, pastoreando os gados, as vacas, os bois, os novilhos, etc. Enquanto estávamos pastoreando, líamos o Novo Testamento, que foi na língua dos letões. E aí foi que eu aprendi o letão, na sua caligrafia antiga, porque hoje a caligrafia dos letões é igual ao português, não tem distinção quanto ao alfabeto. Mas naquele tempo não, tínhamos mais ou menos algumas letras a mais, não sei quanto. E as letras eram assim, cheio de floreios. É tipo gótico antigo alemão, quase a mesma coisa. E hoje já não, hoje os que nascem na Letônia já não sabem ler mais naquela escrita antiga dos letões, porque mudou muito depois do comunismo. Então eu tive essa oportunidade de aprender na língua antiga, quase tipo que numa língua indiana, cheia de floreios, diferente da nossa, né? E eu tive essa oportunidade. Então ela foi assim na minha infância, me ajudou muito nos primeiros anos ali em Ponta Comprida, onde o meu pai morava com a minha mãe. Eu tenho isso a dizer dela. Certo. Ela foi casada com quem? Foi casada com Ernesto Vegstin, que eles faziam parte da primeira imigração da Letônia no Brasil e que foram residir lá em Orleans, Santa Catarina, num lugar chamado Rio Novo, no ano de 1892. Já em 1890, mais ou menos, já faziam parte lá. Certo. E o que aconteceu que acabou o casal sendo separado quando eles morreram? Bem, aconteceu o seguinte, que Ernesto Vegstin, o marido dela, ele foi internado no Hospital São José, em Joinville, Santa Catarina. E lá, com a cirurgia, ele veio a falecer aos 50 anos de idade. E quem realizou o culto fúnebre foi um pastor protestante, o luterano, da Igreja Central de Joinville, Santa Catarina. Certo. E o médico que atendeu ele foi? Foi o Dr. Bachmann. O Dr. Bachmann, o médico ferroviário. Acho que é Norberto Bachmann, se não me engano. Exatamente, o médico ferroviário que passava pelo circuito da ferrovia para atender os funcionários. E ele foi ferroviário também, o Ernesto, assim que chegou aqui nessa região. O seu Ernesto Vegstin foi ferroviário? Mais ou menos 10 anos. Ajudou a construir a estrada de ferro de São Francisco do Sul a Guaramirim. Primeira estrada de ferro. Foi no início do século passado. Entre 1900 ele chegou em 1898 aqui, no município de Guaramirim. E
Eu sei que a estrada foi inaugurada mais ou menos em 1909, 1910, por aí. E 5 começaram a construir, a rasgar. E ele contou algumas histórias para vocês dessa fase que ele trabalhou na ferrovia? Foi uma grande vitória porque ali ele aprendeu o português. Ah, Eu dizer isto. olha só. Joia. Joia.